Já estamos. Quando a professora estiver pronta, pode começar. Pronto. Bom dia, em português, mas valendo para todas as línguas. Eu estou muito honrada por estar aqui. Agradeço a todos os envolvidos na promoção e na organização desse importantíssimo evento. E vou dizer a vocês que essa pequena apresentação que eu fiz aqui é até um pouco para dizer qual é o meu pensamento sobre essa questão que vai ser tratada na mesa redonda a seguir. Quer dizer, desafios e perspectivas no ensino e promoção de língua portuguesa e culturas brasileiras no exterior. Porque há qualquer coisa aqui que eu acho que é por isso que eu estou aqui, certo? Então, vamos introduzir a questão, pode descer, por favor? Eu só tenho aí os itens de tema. Ora, o tema. O que eu escolhi para a nossa situação aqui, inclusive até para a minha situação aqui como homenageada. No ponto de partida, estamos falando aqui, neste evento, da própria fala, do uso da língua portuguesa. Eu faço gramáticas de usos apenas, não sem usos. Então, ligada às culturas brasileiras, criada por este mundo, né, essa fala, para por aí podermos cuidar do ensino e da promoção dessa língua fora de nosso território. Isso já significa assumir que a lusofonia tem de ser avaliada não simplesmente como um espaço geográfico em que os usuários de língua portuguesa se comunicam, mas como disse o nosso colega Fiorin, um espaço simbólico, político, um espaço enunciativo, inserido de valor performativo, porque fazemos as coisas com fala, e com orientação de comportamento social. Ora, a direção. Isso vai na direção de que a identidade, no caso étnico-territorial, tem um valor performativo, ela faz as coisas, no sentido de que acaba efetivamente por orientar o comportamento dos atores sociais. E esse parece ser um ponto de partida promissor e seguro para iniciar essa fala que eu quero fazer aqui. Significa que falamos aqui, neste evento, da língua portuguesa, e sempre que falarmos profundamente da língua portuguesa, dirigindo a reflexão para a busca de uma definição de identidades nacionais nos espaços lusófonos, a partir de manifestações por via da linguagem. Então, essa é a primeira parte. Para onde é que nós vamos quando queremos falar de língua em determinados espaços? Primeiro, as obras linguísticas propriamente ditas, né? Tudo que se escreve, literárias, teatrais, de canção, de crítica literária, de crítica de arte, etc. O ensino e a promoção da língua, que é a segunda parte do nosso tema, não é? Fora de seu espaço institucional. Falar de ensino e promoção de uma língua fora de seu espaço implica ir pelo caminho de ver que o estatuto de um país, no contexto mundial das relações de dominação, em cada momento, encontra-se, é o item 3 aí, encontra-se triplamente refletido. Primeiro, na criação de peças literárias. Então, eu vou falar de 3 coisas. Literatura, que é onde se faz essa criação. Segundo, na produção de estudos metalinguísticos, gramáticas, dicionários, livros de teoria gramatical, ensaios. E é aí que eu estou, porque eu sou autora de gramáticas, sou coautora de 4 dicionários da língua portuguesa, um dicionário grego-português, que está tendo a sua reedição neste mês, saindo a obra, e livros de teoria gramatical. Então, acho que é por isso que eu estou aqui, porque essa é a segunda via. E a terceira
na promoção de ações escolares. Aliás, eu acho que é por isso também que eu estou aqui. Eu entrei em sala de aula aos 18 anos exatos, não saí até hoje, nem por um mês na minha vida. Certo? E quarto, as diferentes situações e as diferentes motivações, falando da essência da preservação interna da língua. Então, como exemplo, eu diria que os movimentos e as realizações nesse campo, num determinado país, vamos dizer, por exemplo, a África, pode reger-se por uma situação de necessidade da defesa de identidade política em alguns países. Enquanto no Brasil, hoje, se definem por uma simples sensação de necessidade de defesa de identidade cultural. Nesse nosso caso, há, pois, apenas uma necessidade suposta com berço em uma histórica, mas distante situação de colonização, que é o que vai explicar o que tem ocorrido. Então, desce, por favor. Então, a primeira questão, a definição da língua no Brasil. Primeiro, a língua no Brasil vista pela colonização. Então, uma história de convivência. Quero dizer o seguinte, toda vez que eu falo de língua, eu ponho verde, porque a minha coisa é linguagem. E ponho em vermelho os tópicos que eu acho definidores daquilo que eu quero desenvolver. Então, definição de língua, língua em convivência. Então, estão com vermelho esses tópicos, certo? Bom. Então, a língua do Brasil vista pela colonização. Nem sempre foi o português a língua do Brasil, sabemos. No Brasil colônia conviviam a língua geral dos autóctones, a língua portuguesa dos colonizadores, o latim, no qual se ministrava o ensino secundário e superior jesuítico. Embora por uma motivação política fosse a língua portuguesa oficial, não era ela a que se falava no intercurso comum, nem mesmo na evangelização jesuítica, que, aliás, não se fez por portugueses. Não é? Até para efeito de maior penetração da doutrina, a evangelização se fazia na língua geral dos evangelizandos, a mesma que as crianças adquiriam como língua primeira, a mesma com a qual eles interagiam na sua comunidade e com a qual eles se relacionavam muito profundamente com a natureza. Até aqui falei da colônia. E quero, então, neste momento, celebrar o nosso 7 de setembro de amanhã. Para além desse tempo, a diluição da bipolaridade histórica. Acho que, se essa foi a situação da colônia, muito para além desse tempo, até o final do século XIX, persistiu uma bipolaridade, o que tem sido invocado para explicar paradoxos como a contradição entre uma literatura brasileira fundamentada no sentimento nativista que vimos e o estabelecimento de um padrão linguístico normativo, decalcado do padrão do português europeu. Por outro lado, por várias razões históricas, esse fosso atenua-se, esse fosso entre uma fala lusitanizada e uma fala nativa, mas há de permanecer uma barreira constantemente assumida entre fala culta e fala prestigiada, fala culta e prestigiada, e fala popular e discriminada. Então, o que entra em cena é o nosso item 2, que se divide em 3 partes. Pode descer. A constituição do padrão de linguagem. Eu vou repetir esse título. Aí é o 2.1. Eu vou repetir o título no 2.2 e no 2.3, que são os próximos slides. Então, 2.1, o papel da literatura na constituição do padrão de linguagem. Ora, identidade e nacionalidade. Olha os temas pelos quais eu vou passar, falando de língua, linguagem, linguística e literatura, que é o que está em verde. Bom, se a questão da identidade perpassa qualquer produção de falantes das línguas naturais, ela com certeza há de aflorar na literatura, necessariamente produzida, que é por indivíduos os mais sensíveis e participantes. É por isso que em todos os países lusófonos, a
questão da literatura está fortemente ligada à questão da nacionalidade. A literatura, sobretudo no que se refere ao período colonial, ainda estou em 211, é particularmente sensível a uma avaliação a partir do conceito de identidade. E pode-se invocar alguns fatos significativos dessa avaliação. Por exemplo, foi lentamente que o Brasil colonial se foi constituindo em uma sociedade, deixando de representar um espaço de mera exploração mercantil. E também se demorou para entender que a produção cultural e literária representaria identidade brasileira, identidade portuguesa. Com a independência, a busca de identidade se acirrou pela necessidade da afirmação do país como nação soberana. Na inspiração romântica, os brasileiros buscam desligar-se da referência cultural lusitana, mas ainda constroem sua cultura e sua literatura sobre o ideário europeu, porque não tem ainda referencial próprio. Já no modernismo, são pinceladas que estou fazendo. No próprio culto do novo, que era a marcação, ressaltam questões como construção e legitimação de identidade, ou, diríamos, de identidades. Então, 212, norma e elitismo, o padrão linguístico. No século XIX, o processo de constituição de um padrão linguístico no Brasil pautou-se pelo padrão de escrita literária portuguesa. Para o modelo, não se buscou, por exemplo, aquilo que se pudesse considerar a fala culta do país, que, na verdade, não existia, nem no que se considerasse a língua corrente dos colonizadores, que, na verdade, era extremamente polimórfica. O que ocorreu tem sido visto em variados estudos como resultado do desejo da elite de definir-se no padrão de um país branco e europeu, desligando-se da condição multirracial e mestiça do real país em que se vivia. E, na verdade, pode-se falar dessa atitude elitista da época colonial como uma raiz e um nascedouro para a posição normativista que até hoje dirige os olhos do nosso povo no julgamento dos usos. E, 213, literatura e construção da identidade nacional. Nessa linha de reflexão, que é o centro desse item 2, ressalta a importância do exame da literatura, pois, de lá e de cá, eu estou falando aqui do Brasil e de Portugal, bem como de todas as manifestações artísticas que constituem um testemunho da definição da língua portuguesa nos espaços de sua manifestação. E, por essa via, da construção da identidade nacional. Se nos encaminharmos para o final do século XIX e começo do XX, no Brasil, a examinar a manifestação de um ideal romântico nacionalista, que dura, com notável segue-se a reação parnasiana, preciosista e lusitanizante, que desemboca numa nova manifestação nacionalista depois, mas agora definida por uma opção diferente, de folclore nacionalista, de vanguarda modernista, encaminhamento, e de caos iconoclasta, para onde vai. Então, a questão agora é a dogmatização. A dogmatização não está... Não. Na minha tela não aparece 214, para vocês aparece, né? Na minha tela, 214. Dogmatização e manifestações literárias. Ainda literatura. Hoje, parece que a literatura colocou no limbo a disputa, exceto pela manifestação de órgãos por natureza doutrinadores, sabemos. Mas, no limbo máximo que diz respeito à linguagem em uso, o que o analista pode ver, nós como analistas, é que, apesar de todos os esforços dogmatizantes históricos de preservação de um padrão brasileiro próximo ao de Portugal,
registra-se um crescente afastamento entre as manifestações linguísticas desses dois espaços lusófonos, nos quais a língua portuguesa é língua nacional e a língua materna. Ainda passando para 2.2, ainda falando da constituição do padrão de linguagem, agora o papel dos estudos metalinguísticos. Então, contribuição para a padronização da língua. A contribuição dos estudos linguísticos, metalinguagem, não é? Sempre foi e continua sendo crucial para os processos de estabilização, legitimação e controle das línguas nacionais. Por exemplo, com a obtenção de corpus linguístico de referência nacional, assim como com a elaboração de metalinguagem e teorias que descrevem e explicam o funcionamento real linguístico, agora que eu estou no meu território, certo? E ainda mais, com a elaboração de obras que põem a língua como objeto direto, não é aquele objeto direto da análise sintática, não, diretamente visto. Gramáticas, manuais e dicionários. E aí é que eu me ponho, porque eu sou autora de gramáticas, de livros de teoria gramatical, coautora de 4 dicionários de usos do português, né? E me movo, é nesse território que eu me movo. Acho que é por isso que eu estou aqui. Então, identidade nacional por via da língua materna. Vamos continuar nisso. Parece evidente que os textos que fazem especializadamente descrição linguística, que é isso aí, ou que dela falam, então são a metalinguística, a metagramática e a metalexicografia. Meta quer dizer falar da língua, falar da gramática e falar dos dicionários. Então, esses textos podem ser altamente reveladores do modo como, em cada espaço, em cada tempo, aqui, lá, ontem, hoje, se pode ver a construção da identidade nacional por via da língua materna. Eles são a chave. Toda análise que, com finalidade teórica, toma como seu objeto o ato linguístico, não apenas passa a integrar o saber sobre uma língua, sobre sua natureza, sobre seu funcionamento, mas ainda passa a integrar a configuração da imagem e da face identitária de uma nação. Falando dos dicionários na nossa história. Quanto ao dicionário, como diz Alan Ray, no prefácio que ele faz no Dictionnaire de la langue française, no Petit Robert, de 1990, então, ele é, o dicionário, a memória lexical de uma sociedade. Isto é, ele é o acervo e registro das significações que nem a memória individual, nem a coletiva são capazes de guardar. Está guardado é lá. No caso da língua portuguesa, a diversificação entre o português europeu e o português brasileiro introduziu uma complexidade maior no registro do léxico, dos termos, nos dicionários. Por séculos, o português brasileiro só teve a língua falada como suporte, só falada, com todas as consequências linguísticas disso. Os dicionários produzidos no Brasil, que então, neles entraria o léxico do Brasil, as palavras usadas no Brasil, essa é a grande importância. Só entram palavras do Brasil se for feito no Brasil, não é? Os dicionários produzidos no Brasil só se tornaram realidade no século XX. O Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa é de 1938. Então, nosso vocabulário só passou a ser registrado de modo sistemático 4 séculos depois do início da história do português em terras brasileiras. Tudo isso tem grande significado na construção identitária em nosso espaço. 224, vamos aos dicionários, às gramáticas. Quanto às gramáticas, o saber que elas trazem revela forças que estão em jogo no modo de ver a língua. E por aí
no modo de ver a sociedade. E que, portanto, o que nelas, nas gramáticas, se enuncia é um saber revelador da identidade nacional. Estende-se a pertinência dessa análise, não só às gramáticas, mas à historiografia gramatical. Olhar todas as histórias é outro ponto, é outro estudo que me dedico também. A historiografia gramatical. A história das gramáticas no Brasil, que pode revelar as diferentes perspectivas de consideração da língua, relacionando-a, por exemplo, com momentos de diferente prevalência de orientação teórica e operacional. Posso lembrar a vocês a convivência, a época do florescimento da filologia e, mais tarde, da linguística, o que isso fez de diferença, por exemplo. E a dupla acepção de norma nesse conjunto. Quer dizer, e aí? Por onde vamos a questão de norma, se formos olhar gramáticas, dicionários e manuais? Tratando-se dessas obras, que constituem aquilo que se considera uma referência da linguagem em uso. Eu falo em uso, embora as gramáticas e os dicionários que tenham sido feitos historicamente não se fizeram a partir do uso, fizeram pela memória de uso que havia em quem escrevia, não é? Então, tratando-se dessas obras que constituem o que se considera uma referência da linguagem em uso, mas que também constituem o que se considera uma referência para o padrão de língua, daí resulta a questão da norma, nas suas duas históricas acepções. Uma norma que aponta para a heterogeneidade e a multiplicidade, quer dizer, aquilo que é normal, mas, ao mesmo tempo, para a aglutinação social, aquilo que é normal. E outra que aponta para a homogeneidade e unicidade. E, fazendo isso, ao mesmo tempo, aponta para a discriminação social. Isso representa a construção da identidade linguística da comunidade dos falantes, no espaço simbólico e político em que circulam essas referências. Então, fica aí implicada essa questão. E o terceiro contribuinte são os documentos de ação escolar, para os quais eu passo, então. O papel dos documentos de ação escolar. Não, é lá mesmo, pode voltar. Isso. Primeiro, o caráter conservador. Estou falando de ação escolar, não estou falando mais de gramática, de dicionário. Como é que se faz na escola? Nessa linha de construção da identidade. O caráter conservador é a influência de padrões europeus nos documentos oficiais. Isso é o que a gente vê. Isso tem sido relacionado com o fato de que, historicamente, menos hoje, claro, mesmo durante o século XIX, eram, em sua maioria, oriundos de Portugal os professores de língua portuguesa nos colégios. Como disciplina escolar, a língua portuguesa só foi inserida em currículos escolares no final do século XIX, mas a reforma pombalina, de meados do século XVIII, proibido o uso de qualquer outra língua no país, que já era dito, entre aspas, a preservar a língua da rusticidade dos falantes nativos. Então, podemos lembrar aí o decreto do Marquês de Pombal, de 1757, como o primeiro grande exemplo brasileiro de legítima inspiração europeia, de como os documentos oficiais de ação escolar marcam posições e direções de efeitos decisivos quanto ao estatuto da língua que se há de levar à escola. Então, daí a importância do material de ensino historicamente utilizado. É a última contribuição, depois, na terceira parte, eu encerro. Ao lado dos documentos oficiais, em geral repetindo as diretrizes em vigor, quando chegamos aos dias de hoje, com tanta ciência preparada, o que se oferece a exame são os nossos livros didáticos, como uma quase bíblia do professor, sempre assoberbado com inúmeras tarefas de sala de aula e sempre desassistido, não tem condições de buscar por si
avanço de conhecimento. São esses livros, são esse material que acompanha quase exclusivamente, compondo a identidade, então, compondo limitadamente a identidade de cada indivíduo, do seu grupo e da nação. Não falo das escolas privilegiadas, não é? Mas, indo para outro lado, não posso deixar de trazer aqui para encerrar e registrar, tirando todas essas influências, não é, da literatura, das obras metagramaticares, metalinguísticas e da ação escolar, não posso deixar de registrar, e com isso encerro, uma contraparte que vem em outro sentido do que aquele que tem essas obras aí da literatura. É um empenho espontâneo, pode descer, um empenho espontâneo dos próprios falantes em cultuar a qualidade. Tudo isso ia para uma qualidade melhor, uma elitização, uma normatização, mas existe também em cada um empenho espontâneo dos próprios falantes em cultuar a qualidade considerada culta, e, em especial, em cultivar a unicidade da língua. Essa é a chave. Afinal, e acima de tudo, vamos ver a defesa espontânea dos falantes de uma unicidade da língua e, preferentemente, que ela seja padronizada. Aí, padronizada como padrão de uso, de norma de uso, e como padrão elitista. São duas visões. Assim, independentemente de imposições de autoridade ou esquemas institucionais, há uma força espontânea que dirige a padronização linguística e sempre no sentido de elevação do padrão. Porque a língua é um instrumento social, certo? Então, está dentro disso, assim como a vestimenta. Basta comparar. Essa busca do acesso ao que seria a língua das classes consideradas cultas elevadas é uma constante nada estranhável nas sociedades em que se atinge uma estratificação, não apenas baseada em relações de poder pela força, que agora não é mais isso. Em geral, a língua não é sequer concebida como um código de comunicação. Ela é, antes de tudo, para o falante comum, uma norma imperativa, um uso estabelecido pela sociedade e que convém seguir. A partir daí, compreende-se muito bem que faça parte do imaginário dos usuários de uma língua a posse de uma norma de valor intrínseco que se há de entender como socialmente prestigiada. Em outros campos também, a pessoa se quer pôr desse modo. Então, o ideal de uma língua única e una. Quanto ao ideal de manutenção ou defesa de uma língua única, o membro de uma comunidade não se vê muito com muito o que fazer, a não ser nos casos de línguas não afirmadas politicamente ou ameaçadas, e temos vários exemplos. Nos casos em que existe uma língua não apenas majoritária, que é a nossa, mas reconhecidamente nacional, no nosso caso, esse ideal está subsumido como atingido, não se apresenta como motor de ações patrulhadoras, de defesa e de preservação. Quem tiver ações hoje não vai ser nesse sentido, certo? Agora, a regulação como atributo de um sistema de língua. Nós temos de entender regra não somente como algo prescritivo. Existem regras que o sistema dita. Nós temos um sistema de língua, o sistema tem regras. Então, eu estou falando de regulação aí do nosso sistema. Eu sempre dou esse exemplo. Ninguém aqui nunca vai dizer livro O, porque o sistema da língua portuguesa manda pôr o artigo definido antes do substantivo. Alguém dirá, ué, isso é todo. Não, o romeno põe um artigo definido depois do substantivo. E na escrita chega até a escrever emendado. Essa é a regra do sistema. Bom, regulação nesse sentido. A regulação como atributo de um sistema de língua não pode ser deixado de lado. Por outro lado, entretanto, permanente e alerta
movendo atitudes protecionistas, está sempre o ideal de uma língua una, entendida não apenas como garantia de estabilidade, mas também certeza real é verdadeiro ideal de mito, nunca alcançável. Eu vou chegar na regra da língua, aquela sim, não é? Nunca alcançável, porque contrário à própria natureza da língua natural. Ora, uma língua natural é de intercurso, é de partilhamento em um território, ela não pode estar concebida como fixa. De fato, é compreensível que assim se sinta toda e qualquer comunidade que partilhe instituidamente uma língua, pois a regulação é atributo de qualquer sistema em funcionamento. Nada a ver com prescritivismo. E, afinal, então, o que é que se busca espontaneamente? Isto aqui é o espontâneo de cada um. É necessário que o sistema da língua em funcionamento se mantenha em contínuo equilíbrio. Entretanto, especialmente no caso das línguas naturais, que são reguladas no uso, com o uso vai haver mudanças, pode haver mudanças de regra, mudanças bem visíveis mesmo, com séculos de diferença. Entretanto, especialmente no caso das línguas naturais, que são reguladas no uso, continuamente se vão oferecendo mostras de que a estabilidade é uma contínua busca. Sempre queremos isso. De nossa parte, quanto, eu vou ao nosso título aqui da mesa redonda que vem a seguir, quanto aos desafios e perspectivas no ensino e promoção de língua portuguesa e culturas brasileiras no exterior, também aí está a contínua busca por definir políticas de ensino guiadas pela consciência de que elementos simbólicos desafiam as nossas perspectivas de compartilhamento de língua nos espaços em que vivemos, nos espaços em que falamos. Então, no espaço em que se vive, no nosso caso, falando a língua portuguesa. E no Brasil, falando a língua portuguesa com a marca de Brasil. Muito obrigada.